Boa noite, amigos do Conecta, mais uma quinta-feira aqui com vocês, com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, e hoje trazendo um tema aí que não agrada a muitos, né? Nós vamos estar falando sobre a terminalidade da vida, né? Porém, vamos lembrar aqui que dentro do estudo jurídico na área da saúde, né, nós temos aí, se é que nós podemos identificar uma cronologia de estudo, né? Nós temos aí um período de análise da concepção, né, da própria gestação, depois nascimento, vida, a velhice, a própria morte e o pós-morte. Então, todas essas fases que nós estudamos no direito da saúde, elas contêm, né, elas geram fatos jurídicos que devem ser analisados e nas questões que há conflito, né, desse entendimento, infelizmente nós temos que nos socorrer aí da questão da judicialização, e esse o mote, né, do nosso programa: discutir, analisar e buscar soluções para esses conflitos, para essas dúvidas que permeiam todas essas fases aí da nossa vida, da nossa vivência, né? Lembrando, como já dissemos no programa, nos programas iniciais, a única certeza que nós temos enquanto nascemos é de que iremos morrer, né? E a vida que temos nesse período entre nascimento e morte, e até mesmo pós-morte, né? Algumas questões podem ser suscitadas no pós-morte, que nós analisamos aqui do aspecto jurídico, né? Até do ponto bioético, para que a gente possa discutir, passar para os amigos aí que tenham um bom entendimento, né? Então, antes da gente entrar propriamente dito no assunto aqui, algumas terminologias são importantes, né? Então, o termo que nós vamos estudar hoje aqui é a questão de eutanásia, ortotanásia, enfim. Todos esses termos, eles têm como sufixo, né, o termo tanásia, né? Então, o termo tanásia, ele vem do grego thanatos, que significa o quê? Morte. Então, toda vez que você ouvir alguma expressão que termina com tanásia, você está falando só de fatos relacionados à morte. Então, assuntos relacionados à morte ou à terminalidade da vida, né? E o que é a terminalidade da vida? Qual é o conceito, né? Então, terminalidade da vida é quando a doença, independente das medidas terapêuticas adotadas, né, dos tratamentos, de cirurgia, ou medicamento, ela evoluirá de forma inevitável para a morte. Então, não interessa o que você faça, como é que você tem essa doença, o evento morte irá acontecer. Então, é uma irreversibilidade, né? Ou seja, a cura da doença é impossível. E como é que nós sabemos disso? Porque ela é definida de forma consensual por uma equipe médica, baseada em quê? Nos dados objetivos e subjetivos de toda a literatura, de toda a ciência. Então, a terminalidade da vida é esse momento em que, diagnosticado pelo profissional, pelo médico, por uma equipe médica, de que não há mais tratamento, não há mais o que se fazer em busca da cura. E aí agora nós vamos analisar alguns aspectos dentro daquelas expressões da tanásia, né? Como é que se dá um enfoque dessa questão da terminalidade da vida e que também tem efeitos jurídicos importantes, tá? Então, quais são os termos que nós vamos passar aqui rapidamente nesse nosso programa de hoje, né? Nós temos a distanásia, a ortotanásia, a mistanásia e a eutanásia, que é mais conhecida, e também falar um pouco da questão do suicídio assistido, né? Então, todas essas são formas de como a vida termina, sob os aspectos jurídicos e bioéticos, tá bom? Lembrando também, é importante que a gente não perca de vista de que a vida é um direito fundamental relativo, né? Também já exploramos esse assunto em programas anteriores, né? Por quê? Porque à medida que o indivíduo ele pode dispor da sua vida dentro do exercício da autonomia da vontade. Mas como assim? A vida é um direito fundamental, principalmente em relação a terceiros, né? Eu não posso tirar a vida de alguém, salvo aquelas condições excepcionais aí do Código Penal, porém, o indivíduo pode dispor da vida dele, né? Não existe nada que o impeça, né? Na questão jurídica. E isso acontece principalmente nas questões da terminalidade da vida, né? O indivíduo não quer sofrer, então ele prefere antecipar a sua morte do que sofrer,
né? Nós vamos passar agora dos pontos específicos analisando cada um desses. Tá? Então, vamos começar por o termo da distanásia. O que é a distanásia? É um prolongamento da morte de forma artificial, com excesso de tratamentos terapêuticos desnecessários. Por que desnecessários? Porque, como eu disse, o evento morte, ele já está caracterizado. Independe do que se faça, independe da terapia, independe da medicação, o evento morte acontecerá. E com isso, né, esse excesso, esse prolongamento do período da morte, traz o quê? Sofrimento ao paciente com o quê? Com terapias inúteis. Né? Então, isso é chamada distanásia. Então, pessoas que ficam aí por longo tempo, né, em UTIs, mesmo de estado vegetativo, ou mesmo fazendo tratamentos, que os tratamentos causam mais efeitos colaterais do que a própria doença. Né? Então, é caracterizado aí a questão da distanásia. Tá? Outro termo, que é inverso aí, né, é a ortotanásia. Então, a ortotanásia a definição orto, né? A questão boa, né? Então, seria ortotanásia da boa morte. Como a boa morte, né? Nesse caso, não se prolonga a morte ou não se abrevia a vida, né? É o reconhecimento da finitude da vida. Então, existe lá o procedimento médico, o consenso médico de que é irreversível. Então, o que se faz? É dado a esse paciente, né, com uma doença incurável, em estado irreversível, cuidados paliativos, de forma a garantir a dignidade do resto da vida e ele morrer naturalmente. Então, você não submete esse paciente a tratamentos desnecessários, tratamentos invasivos, tratamentos doloridos, sofridos. A única coisa que você faz é dar um tratamento paliativo para que ele não sinta dor, para que ele esteja confortável e que a morte venha de forma natural. Então, essa é a questão da ortotanásia. Tá? Aí temos depois a mistanásia, que essa aqui é preocupante, acontece muito, infelizmente, que é a morte provocada por falta de assistência ao paciente, independente do estado de saúde. Aqui nós estamos falando de pacientes em situação de terminalidade da vida, não. Tá? Estamos falando de pacientes que morrem, né, por falta de aplicação de terapia e procedimentos. Então, é um descaso com a vida. Então, podemos dizer que é uma morte por omissão. Tá? Então, essa é a mistanásia. Ok? E temos agora a mais famosa, que é mais comum, que é a questão da eutanásia. A definição é que é o ato deliberado de matar alguém que está com uma doença terminal por motivos de compaixão, a pedido do paciente. Né? Não é uma morte natural, é uma morte provocada para que o paciente não sofra. Então, você tem um paciente em fase terminal que ele sabe que vai morrer, já tem essa análise, é irreversível e ele não aguenta mais sofrer. Mesmo com os tratamentos paliativos, ele não quer sofrer com isso. Então, ele solicita a um terceiro que antecipe, né, a sua morte. Então, é a morte provocada por um terceiro. No entanto, no Brasil é proibido, né? É considerado, quem pratica a eutanásia é considerado ali como um homicida, né? Dentro da previsão do Código Penal, o homicídio privilegiado do artigo 121. Então, infelizmente, em outros países, nós podemos depois ampliar essa nossa discussão. Em alguns outros países é permitido isso, mas no Brasil não, e a discussão ainda caminha a projetos no legislativo brasileiro sendo discutido, mas trata-se de um assunto muito complicado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso principalmente. Tá? E também não poderíamos deixar aqui de comentar sobre a questão do suicídio assistido. Enquanto a eutanásia, o paciente solicita e um terceiro provoca a morte, no suicídio assistido, um terceiro auxilia o paciente a antecipar a morte. Né? Quem provoca a morte é o próprio paciente, com a ajuda de um terceiro. Né? Pode ser um médico, pode ser talvez até um parente, enfim, que é muito improvável, mas acontece em função do sofrimento. Né? Então, da mesma forma, ele é motivado por quê? Motivado por uma compaixão daquele que está vendo o sofrimento do outro. Da mesma forma, ele tem previsão penal no nosso Código Penal, no artigo 122, que é a instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Então,
é uma questão muito polêmica que deve ser tratada com muito, muito, muito cuidado pelos parentes, inclusive até pelo próprio paciente. Tá? Na outra ponta, nós temos que, de forma a evitar essas discussões, evitar o sofrimento tanto do paciente quanto da família, nós temos aí o estudo testamento vital. O que seria o testamento vital? Então, é um documento redigido por pessoa maior, capaz, em pleno gozo de suas faculdades mentais, com o objetivo do quê? De dispor sobre os cuidados e tratamentos e procedimentos que deseja ou não receber quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora das possibilidades terapêuticas e impossibilitada de manifestar livremente a sua vontade. Né? Ou seja, eu deixo pronto, eu deixo um testamento vital do que eu quero ou do que eu não quero, se caso eu chegar a ter uma doença terminal e eu não conseguir me manifestar. Então, eu não quero entubado, eu não quero ser entubado, eu não quero tratamento quimioterápico, eu não quero, enfim. Aí você tem uma série aí de procedimentos que você pode elencar que você não gostaria. Tá? Então, diferente do testamento, que é comum, que é a disposição dos bens pós-morte, né? Ou seja, não estou aqui depois da minha morte, mas eu deixo documentado para quem eu quero que o meu patrimônio vá, para fulano, beltrano, ciclano, dentro da própria lei. O testamento vital é uma disposição que eu faço ainda em vida, evidentemente, né? Mas antes de morrer, porém, no caso de eu não poder me manifestar. Então, se eu estou lá numa vida vegetativa ou estou inconsciente, eu não posso manifestar dizendo, olha, eu não quero ser entubado, eu não quero o tratamento X ou Y. Então, eu deixo o testamento vital. Tá? Algumas particularidades, né? Nós falamos também já em um programa anterior, uma forma não escrita, mas de você deixar sua manifestação de vontade no momento de inconsciência, é aquele que o pessoal, né, algumas pessoas tatuam no peito aqui, né, não reanimar, né, não ressuscitar, porque no momento que ele está inconsciente, a equipe de socorro entende que ele não quer ser reanimado. O uso de desfibrilador, por exemplo, né? Aí desencadeia questões ainda aí jurídicas e éticas muito graves na relação, que eu digo, desse terceiro que tem a obrigação de salvar a vida. Porém, eu já manifestei a minha vontade que eu não quero ser reanimado em determinadas situações. Então, cria-se aí um imbróglio jurídico para ser discutido, né? E também na questão do testamento vital, importante que você... É como as pessoas nomearem um terceiro, não uma pessoa da família, para que faça prevalecer a vontade no testamento vital. Por quê? Em função da proximidade, em função do vínculo afetivo, né? Imagina você que você deixa o testamento vital para que um filho seu cumpra a sua vontade de não manter você em aparelhos, de não ressuscitar, de não fazer um tratamento, ou seu esposo, ou sua esposa. É complicado porque existe uma relação afetiva muito forte aí. Então, é comum que nomeie terceira pessoa, né, um amigo muito próximo que entenda a situação. Mas é um caso e situações muito complicadas, ok? Foi muito breve aí, assunto para que a gente discuta mais, mas você tenha noção, tenha conhecimento dessas terminologias e o que é cada um, ok? Então, ficamos aqui por hoje e eu aguardo suas perguntas e dúvidas dentro da área do direito da saúde para que a gente possa fazer os nossos programas futuros aí, ok? Sempre lembrando, pode ser feito contato pelo Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto e minúsculo, ou aqui pelo WhatsApp do Conecna, que é o telefone 17 99248 9494. Boa noite, amigos, até semana que vem.